Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabel, de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos estar vendo mais uma aula de número 8, cujo tema é intertextualidade no gênero poema e em outras obras da literatura. Então a gente convida você para pegar o seu caderno, ficar bem atento para você aprender esses novos conteúdos. Começando então, você vai olhar duas imagens. Olha só essa imagem e vê se você está pensando, está lembrando de alguma coisa. Quando você está vendo aí, você está vendo a personagem Mônica, né? Quem são essas personagens que você está vendo, né? Nós temos a pergunta. Então você está vendo a personagem Mônica imitando a personagem Mona Lisa. E a gente pensa, né? A relação entre eles é isso, é a Mônica imitando a personagem Mona Lisa. E aí nós temos a relação entre as duas imagens, é o fato de que a Mônica posa na imagem 1 de uma forma idêntica à pose da Mona Lisa na imagem 2. Agora, observe essas duas obras de um quadro muito conhecido, de uma artista brasileira, Tarsila de Amaral. E aí você está vendo que tem duas imagens idênticas, mas a primeira tem algo diferente. Qual é a semelhança e diferença entre essas duas imagens? As duas imagens estão relacionadas ao quadro Abaporu, de Tarsila do Amaral. Porém, a primeira imagem, né, que aqui do quadro está sendo a primeira, a pessoa retratada está com uma sandália havaiana, servindo como recurso publicitário. Tanto o texto 1 como o texto 2, e esse 3 e o 4 que você viu agora, tá? Eles têm uma relação entre eles. Quando fazemos essa relação entre textos, seja texto verbal, aqueles escritos com as palavras, né, e seja texto não verbal, aqueles a partir só de imagens, estamos usando um recurso chamado de intertextualidade. Então vamos conhecer o que é essa intertextualidade. Intertextualidade é a influência e a relação de um texto que um texto estabelece sobre o outro. É o diálogo entre dois ou mais textos que não precisam ser necessariamente de um mesmo gênero. Esse diálogo pode ser estabelecido entre as produções textuais nas diversas linguagens, visual, auditiva e escrita. Entre vários tipos de arte, literatura, pintura, escultura, música, dança e cinema. Entendendo a intertextualidade. Nós vamos começar, vocês vão me ajudar e nós vamos cantar a música Shot Ecológico. Vocês me ajudam a cantar comigo? Não posso respirar, não posso mais nadar. A terra tá morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar não nasce, se nascer não dá. Até pingarda boa é difícil de encontrar. Cadê a flor que estava ali? Poluição comeu. E o peixe que é do mar, poluição comeu. E o verde onde é que está? Poluição comeu. Nem Chico Mendes sobreviveu. E aí, gostaram? Espero que vocês tenham cantado comigo. Agora, vocês vão ver a letra dessa música diferente e com algo parecido, aproveitado dessa música, Shot Ecológico. Então, vou cantar de novo para vocês e podem me acompanhar. Se não se preservar, a água vai faltar. O rio está secando, não dá para navegar. A terra está sem água para se plantar. Até batata doce é difícil de encontrar. Cadê o rio que estava aqui? Poluição comeu. A lagoa e o mar, poluição comeu. O aquífero Guarani, poluição comeu. Nem Jaguaribe sobreviveu. E aí, vocês gostaram? Bom, agora, vendo esses dois textos, vocês vão entender por que eu cantei essas duas músicas para vocês e vocês viram letras diferentes. Os dois textos estão interligados, ou seja, apresentam a intertextualidade. No primeiro texto, que é o texto original, fala da destruição da natureza como um todo, né, que a situação é delicada da natureza. No segundo texto, a visão do autor se volta para uma localidade e a questão da água em específico, isso usando a estrutura do texto principal e fazendo algumas mudanças, mas ele está voltado mais para a água. Agora, olhando o outro texto, que é uma poesia, um poema, tá? De Canção de Gonçalves Dias, muito conhecido.
Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E aí, gostaram? Muito bonito também. E a gente vai ver outro formato desse texto, Canção do Exílio. Esse é de Murilo Mendes. Ele aproveitou alguma coisa do Canção do Exílio, mas fez algumas alterações. Minha terra tem macieiras, da Califórnia, onde cantam guaturamas de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos, vendendo a prestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus, em família, têm por testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100 mil réis a dúzia. Ai, que me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir o sabiá com certidão de idade. E aí, vocês viram alguma coisa parecida entre eles? Será que ficou muito diferente? O eu lírico, na Canção do Exílio, aborda a saudade que ele sente da sua terra natal. Afirma que o lugar que ele mora atualmente não se compara com a sua pátria. Já na Canção do Exílio de Murilo Mendes, é muito parecido, só mudou um pouco a forma de escrever. Mesmo nome do poema da Canção de Gonçalves Dias e mesmo sentimento de saudade da sua terra. Relata sobre o lugar atual que está morando, fazendo críticas e demonstrando sua insatisfação por esse lugar. Expressa saudades da sua terra, de desfrutar dos alimentos saudáveis, faz uma crítica sobre animais que vivem em cativeiro e que são comercializados de maneira registrada no seu país de origem. Então, gente, com isso que eu estou falando para vocês, nós vamos saber agora o conceito de um termo chamado paráfrase. No segundo poema, Murilo Mendes está usando uma paráfrase para relacionar seu texto com o de Gonçalves Dias, pois ele recriou esse poema, mantendo a mesma mensagem do texto original. Então, ele não tirou a mesma mensagem de saudade da sua terra, mas ele fez com outras palavras. Então, a paráfrase, gente, é então dizer com outras palavras o que foi dito. As palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. Isso aí, então, é uma paráfrase. Agora, dê uma olhadinha nessa tirinha de Caos, onde ele vai aproveitar o poema de Gonçalves Dias, gente, só que de uma maneira de tirinha, para você ver como um poema pode ser escrito de várias maneiras. Um texto pode ser aproveitado de várias formas. E aí você está vendo um passarinho representando o sabiá, cantando, e aí ele vai falando da Canção do Exílio, comentando sobre nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, e aí ele vai aproveitando a natureza do seu país, do Brasil, no caso. E aí ele está ali feliz, lembrando, mas aí, quando ele chega no final, ele diz, cadê a palheira? Ele percebe que a árvore foi cortada. E aí, gente, esse texto nos faz refletir que ocorre uma crítica e um desapontamento de alguém. Porque o poema tão bonito, Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. De repente, essa terra tão linda está sofrendo muitos problemas. A natureza está sendo devastada, está acontecendo muitos problemas. Então, Carlos faz a tirinha fazendo esse apontamento, mostrando essa preocupação que ele tem com o poema, usando o poema de Gonçalves Dias. Então, quando ele fez isso, ele usou uma paródia. Então, o que é a paródia, Nesse cartoon é possível observar que o texto considera informações do poema Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. No entanto, ocorrem mudanças no texto, com acréscimo da crítica e ironia. Então, quando isso acontece, nós temos uma paródia, pois a mensagem do poema foi modificada. Então, já está um pouco diferente. Ele começou falando do mesmo texto, da ideia, mas no final ele fez uma crítica, uma demonstração que não estava satisfeito. Paródia é uma forma de contestar. Há uma ruptura com as ideologias do primeiro texto. Ocorre um choque de interpretação.
A voz do texto original é retomada para transformar seu sentido e levar o leitor a uma reflexão crítica e às vezes irônica sobre o tema abordado. Bom, chegamos no exercitando. Vamos lá? Dê uma olhadinha agora nessas duas imagens e aí você vai ver que existe algo parecido entre elas duas. Você notou alguma semelhança entre essas imagens? Quais? Podemos afirmar que há intertextualidade entre elas? Por quê? E aí, gente, né, vai respondendo aqui. Olha a resposta. Temos aqui o personagem Homer, dos Simpsons, imitando a obra O Grito, de Edvard Munch, uma obra que simboliza o sentimento de angústia do ser humano. Então, há intertextualidade entre as imagens, porque a primeira pintura do personagem Homer Simpson foi inspirada pela segunda imagem da obra O Grito, de Edvard Munch. É importante que vocês entendam esses detalhes. Agora, na questão 2, analise textos e explique a semelhança entre eles. É o texto Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então vamos analisar, né, o que está dizendo aí nesses dois textos? O que vocês acham? Aí, nós temos aí a quadrilha da sujeira, que é parecido com esse outro texto que você viu, mas vai mudar a mensagem. Observe então. João joga um palitinho de sorvete na rua de Teresa, que joga uma latinha de refrigerante na rua de Raimundo, que joga um saquinho de plástico na rua de Joaquim, que joga garrafinha velha na rua de Lili. Lili joga um pedacinho de isopor na rua de João, que joga uma embalagenzinha de não sei o que na rua de Teresa, que joga um lencinho de papel na rua de Raimundo, que joga uma tampinha de refrigerante na rua de Joaquim, que joga um papelzinho de bala na rua de J. Pinto Fernandes, que ainda nem tinha entrado na história. O que você viu nesses dois textos? Mudou completamente a mensagem. O que nós podemos responder nessa atividade? Olha só, questão 1, o primeiro texto que você leu. Nesse primeiro texto que a gente leu, o eu lírico apresenta a vida amorosa de alguns personagens e seus desencontros na vida sentimental e pessoal, contando o que aconteceu com João, com Maria, que amava fulano, e aí vai falando o que aconteceu com ele durante a sua trajetória. Já no segundo texto, Quadrilha da Sujeira, o autor aproveita ideias do texto 1, porém as utiliza de maneira humorística e até irônica, mostrando o comportamento de algumas pessoas que fazem sujeira na cidade. Ok? Então, você iria responder dessa forma nessa questão. Bom, considerações finais. Estudamos que a intertextualidade pode se manifestar em diversas situações, como textos, obras artísticas, obras literárias e outros. Abordamos também a intertextualidade em poemas famosos da literatura e de autores consagrados. Observamos que um texto pode ser reescrito sem perder a sua essência original, que é uma paráfrase, e outros podem ser totalmente transformados para um caráter mais crítico e humorístico, que é a paródia. Esses são apenas dois tipos de fazer intertextualidade, mas você pode pesquisar outras maneiras. Tem várias maneiras de você trabalhar com essa intertextualidade. Então, nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua participação, espero que você tenha feito todas as anotações e nós nos encontramos nas próximas aulas. Vai ter mais atividade no site www.educ.ci.gov.br. Nós aguardamos vocês.